Olá, amigos, companheiros da doutrina espírita, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Instituto de Estudos e Práticas Espíritas, o IEP, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Ante a continuidade desse surto de pandemia do Covid-19, optamos por dialogar com os nossos companheiros e amigos através de palestras gravadas, palestras que vão ao encontro de nossas necessidades básicas, necessidades de força, coragem, afeto, amor, proteção, não apenas para nós, mas para nós, para as nossas famílias, para os nossos amigos, para todos que conosco convivem. Então aproveitemos essa oportunidade para alargar os nossos conhecimentos e conhecer mais de nós mesmos e do Evangelho Redentor do Cristo. Antes de iniciar a palestra, coloque um copo com água diante de você e peçamos todos juntos o auxílio da espiritualidade amiga para que, fluidificando a água, coloque nela os fluidos necessários à nossa saúde física, mental, com consequências na nossa saúde espiritual. Mais uma vez, sejam bem-vindos e aproveitem todo esse conteúdo da palestra. Obrigado. Então, que o Mestre Jesus possa estar entre nós, que na tarde de hoje nós possamos receber a ajuda espiritual do mentor da casa, dos mentores que estão sempre conosco. E o nosso tema de hoje é Fora da caridade não há salvação. É um tema que a gente sempre nas casas espíritas traz para as nossas conversas, né? Para os nossos debates e para as nossas reflexões. E é um tema sempre muito atual, porque ele está na ordem do dia dentro do movimento da doutrina. Ele está na ordem do dia diante do que o Mestre veio nos ensinar há mais de 2000 anos atrás. E por isso a gente está sempre retomando esse tópico e ele nunca se esgota, né? O interessante é que mesmo sendo debatido e sendo falado por tantos expositores, em tantos momentos diferentes, é um tema que sempre toca muito profundamente os nossos corações, de quem fala e de quem ouve, né? Então, São Paulo coloca no tópico 3 que toda a moral de Jesus ela está resumida dentro da caridade e da humildade. Ou seja, nas duas virtudes que são contrárias ao egoísmo e ao orgulho, que são considerados dentro do Evangelho as duas grandes chagas da humanidade, o egoísmo e o orgulho. E a caridade vem junto com a humildade, né, e com todas as virtudes que ela agrega, ser opositora a esses dois outros sentimentos, que é o orgulho e o egoísmo. E aí, em todos os ensinamentos do Cristo, ele mostra essas virtudes. E no tópico 3 do capítulo do Evangelho, do capítulo Fora da Caridade não há salvação, ele fala das bem-aventuranças. E ele diz: bem-aventurados os pobres de espíritos, ou seja, aqueles que são humildes, porque o reino de Deus lhe pertence. Bem-aventurados os que têm o coração puro, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmo. Fazei aos outros o que gostaríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Isso é muito forte, né?
Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai a vós mesmo antes de julgardes os outros. Então, a humildade e a caridade é o que Jesus preconiza para a gente, é o que ele recomenda no seu evangelho. E aí, São Paulo, na sua carta, novamente toca acerca da caridade. Ele diz que virou até música, né? Foi colocada uma melodia, que é a famosa carta de São Paulo, quando ele diz: se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver a caridade, sou como o metal que soa ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios, e tiver a perfeita ciência de todas as coisas, se eu tiver ainda toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se eu não tiver a caridade, eu nada serei. Olha como é forte, né? Todas as analogias que ele faz. E se eu tiver distribuído meus bens para alimentar os pobres e deixado meu corpo para ser queimado, se todavia eu não tiver caridade, tudo isto de nada me aproveita. A caridade é paciente, é benigna, a caridade não é invejosa, não obra temerária e precipitadamente, ela não se envaidece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. A caridade nunca jamais há de acabar, ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem essas três virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Mas entre elas, a maior é a caridade. São Paulo, Coríntios. Então, São Paulo coloca a caridade acima da fé, acima da esperança. E o Livro dos Espíritos, na questão 886, no livro da Lei da Justiça, Amor e Caridade, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta ao mundo espiritual. Todo mundo sabe que o Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas, né? É um dos livros da codificação. E ele diz: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Paulo já traz no Evangelho em Coríntios tudo isso que a gente ouviu, né? Que está lá nas Escrituras, inclusive. Mesmo assim, Kardec indaga aos espíritos qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade. E aí o mundo espiritual diz: benevolência para com todos, é o primeiro ponto. Indulgência para com as imperfeições alheias, é o segundo ponto. E perdão das ofensas é o último ponto. Então vejam que a caridade, ela resume em si essas três grandes virtudes. Fora tudo que nós ouvimos inicialmente da definição de caridade dada por Paulo, das analogias feitas, de que ela se sobrepõe à fé e à esperança, o mundo espiritual, através da codificação, vem dizer no Livro dos Espíritos que ela abarca três grandes virtudes: a indulgência, a benevolência e o perdão das ofensas. E aí, quando terminar a nossa fala, a gente vai reflexionar hoje ainda, e durante todo esse resto de semana e início da outra, se de fato nós estamos exercendo a virtude da caridade, ou se estamos pelo menos, né, iniciando o processo de refletir sobre a virtude que é mãe de todas as outras. E aí o Livro dos Espíritos ainda continua: o amor e a caridade são complemento da lei de justiça, porque amar o próximo é fazer-lhe todo o bem possível e que desejaríamos nós fosse feito. Este é o sentido da palavra de Jesus.
amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, eu acho que só por esse início já dá para a gente entender o porquê do tema da caridade é tão pensado por todos nós que nos consideramos cristãos, não é nem que nos consideramos espíritas ou apreciadores do espiritismo, mas que nos consideramos cristãos, porque dentro dele está resumida todas as virtudes que nós deveríamos estar diariamente tentando conquistá-la. Então, para a gente ser bem didático, vamos organizar essas 3 virtudes e falar um pouquinho delas nesse pouco tempo que nos resta, né? Quando a gente fala da indulgência, ela está dentro de uma capacidade nossa, que é a capacidade do pensar. Então, o que é a indulgência, né? O dicionário diz que a indulgência, ser indulgente é aquele que é tolerante, né? É aquele que perdoa com facilidade, é aquele que se desculpa facilmente, é aquele que entende os processos pelos quais o seu semelhante está passando, né? E aí a gente vai fazendo junto uma autorreflexão se de fato nós somos indulgentes. Então, nessa capacidade do pensar, no capítulo 10, o espírito de José, o chamado espírito protetor do Evangelho, ele diz que espíritas, ele começa na sua fala no tópico 16 dizendo assim: espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas que bem poucos dele fazem uso. Então, o que é a indulgência, meus irmãos? A indulgência é aquele sentimento que a gente deveria, né, ou tem a obrigação de cultivar no nosso coração, e que é muito difícil, e que está dentro daquele triângulo lá que compõe a caridade. É o primeiro ponto, a indulgência. Então, o indulgente é aquele que não vê as faltas do seu semelhante, e se as vê, tenta minimizá-las. Se as vê, tem sempre uma palavra mais paciente, mais acolhedora, mais terna para o desvio que aquele semelhante está fazendo naquele momento. O contrário disso, das pessoas que veem a falta alheia e aprofundam essa falta e superfaturam essa falta, né? Que colocam essa falta num nível maior do que ela se nos apresenta, não está, segundo o Evangelho, agindo com indulgência. Porque o indulgente é o tolerante. É aquele indivíduo que muitas vezes as outras pessoas acham que é uma pessoa fraca ou uma pessoa muito frágil, porque ela está sempre perdoando, ela está sempre tendo uma palavra mais amena em relação ao problema do outro, ao dor do outro, ao desvio que o outro comete, como se ela não estivesse percebendo o que de fato se passa com o seu semelhante. No entanto, ela só está sendo indulgente. Ela está olhando essa falta e esse desvio de um prisma maior, mais amplo. Porque o conhecimento nos dá essa possibilidade de olhar para a dor do outro de uma forma mais holística, de uma forma menos situada. De olhar que o outro passa por determinadas situações, não porque ele é ruim, não porque ele é do mal, mas porque a carga perispiritual que ele traz de outras encarnações faz dele, faz de cada um de nós o que nós somos hoje e de como nos apresentamos diante do outro. Então, as pessoas acham que todos os nossos conhecimentos e toda a forma como hoje nós nos comportamos derivam apenas dessa vida. Derivam apenas dessa existência que nós estamos com 10, 12, 30, 40, 50, 80 anos. E o mundo espiritual vem nos dizer que não. Que o que nós somos hoje
é fruto de um largo passado, de um milenar passado, de existências já muito antigas, que nós passamos, cada um dentro de uma família, em uma situação específica, e que fazem o que hoje nós somos. Então, por isso nós somos espíritos absolutamente individuais. Nós somos espíritos absolutamente únicos. Ninguém é igual a ninguém. Podemos ter o mesmo nome, nascer da mesma família, sermos gêmeos univitelinos, e mesmo assim somos espíritos únicos. Porque cada um de nós traz uma carga no nosso perispírito, ali na nossa malinha espiritual, de todas as experiências que a gente já viveu em existências passadas. Então, eu não posso querer invejar ninguém que sabe mais do que eu, porque do ponto de vista intelectual, essa pessoa já deve ter vivenciado experiências que eu não vivenciei. Eu não posso desejar, ter 1,80 m, olhos azuis, porque a minha carga espiritual deste momento planetário me permite ter essas características físicas que eu tenho aqui. Eu posso dar uma melhorada, dar uma pintada no cabelo, como diz Divaldo Franco, mas eu não posso retirar o cerne do que eu sou, E hoje, na sociedade moderna, a gente vê muitas pessoas querendo transformar o seu corpo físico, quando na realidade elas deveriam estar se preocupando em transformar as suas tendências morais, que são essas verdadeiramente que você vai levar para outras encarnações. As físicas serão outras em outras encarnações, e as físicas vão depender muito das suas necessidades em outras encarnações. Porque se eu usei mal a beleza que eu não tenho, mas suponhamos que eu a tivesse nessa encarnação, usando para venda do meu corpo, comercialização da minha sexualidade, por exemplo, em outra encarnação essa beleza pode fugir de mim. E eu vir num estado não tão atrativo aos olhos humanos, por exemplo. Exatamente para passar por aquele processo de expiação e reverter e procurar reverter o mau uso que eu fiz dessa estética mais agradável em outra encarnação. Então vejam que só o que fica são os processos morais, porque os processos físicos, estes vão depender das nossas situações nas próximas encarnações. Então, continuando, o espírito José coloca que a indulgência nunca se ocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim com cautela necessária para atenuar essa falta do outro o máximo que puder. A indulgência não faz observações chocantes, não traz reprovações nos lábios, mas somente conselhos. E esses conselhos, muitas vezes, não sendo feitos assim ao público, mas chamando aquele indivíduo o qual você tem a contenda e, em particular, tendo a conversa que se faz necessária para eliminar qualquer refrega, qualquer batalha, qualquer diálogo mal construído entre vocês. Então, ele nos recomenda que sede, pois, severos convosco e indulgentes para com os outros, pois a indulgência atrai, a indulgência calma, a indulgência corrige, enquanto quem é muito rigoroso acaba desencorajando, afastando e irritando o seu próximo. Então vejam que essa virtude, que faz parte da caridade, a gente está falando da primeira virtude da caridade. A gente tem que reflexionar se de fato nós somos espíritos indulgentes. Ou se estamos procurando, através do nosso conhecimento, através das nossas reflexões, agir com indulgência em relação ao nosso próximo. Então fica aqui essa nossa reflexão. E aí ele continua, sede indulgentes, no tópico 17,
Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que sejam. Julgueis com severidade as vossas, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como usardes para com os outros. Então, eu acho que essa é uma boa medida de reflexão. Todas as vezes que nós formos ou tentarmos faltar com indulgência, todas as vezes que nós formos usar de um julgamento severo com o outro, pensemos se seria assim que queríamos que Jesus nos julgasse. Porque ele diz, o Senhor usará de indulgência para convosco, como usastes para com os outros. Sustentai os fortes, encorajai-os à perseverança, fortificai quem é fraco, mostrando a bondade de Deus que leva em consideração o menor arrependimento. Então, a doutrina, o Evangelho nos convoca a sermos indulgentes com o nosso próximo, a olhar esse erro, esse desvio, esse diálogo mal feito muitas vezes, essas falhas na comunicação, seja no ambiente de casa, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente da casa espírita, porque todos nós somos humanos, né? Apesar de adentrarmos aquela porta e a casa já está preparada para nos receber, os amigos espirituais todos já estão aqui, mas mesmo assim os trabalhadores da casa, vez por outra, temos nossas contendas, porque ainda somos espíritos imperfeitos. O mundo espiritual está para nos amparar, mas nós temos que ser indulgentes uns com os outros, em todos os ambientes, em todos os locais onde nós estivermos, no trânsito. Se nós não usarmos, por exemplo, da indulgência no trânsito, quem dirige sabe disso. Né? A nossa segunda virtude que está dentro desse movimento da caridade, eu acho uma das mais difíceis. E também daria outra palestra, que é a segunda. Alguém lembra qual foi a segunda que eu disse? A primeira foi indulgência, e a segunda? Quem é que lembra? Vê se estão atentos ou se estão dormindo. O perdão das ofensas. Olha que coisa difícil. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles terão misericórdia. Se perdoardes aos homens as ofensas contra vós, vosso Pai Celestial também vos perdoará os vossos pecados. E a gente está perdoando todo mundo por aí? Para ter todos os pecados perdoados, hein, Mayra? Mas está dito. Mas se vós não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. E agora? Se vosso irmão pecou contra vós, ide corrigir-lhe a falta particularmente entre vós e ele. Se ele vos ouvir, tereis conquistado o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, disse-lhe, Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando ele tiver pecado contra mim? E a gente já conhece essa lição, né? Será até 7 vezes? E ele diz o quê? Até 7 vezes não, mas eu vos digo que até 7 vezes, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Isso é uma metáfora para nos dizer, vai perdoar infinitamente. Quantas vezes forem necessárias. Usando uma linguagem não muito culta, dê seus pulos. E veja o que é que você pode trabalhar em você para que esse perdão seja consolidado. Veja que conhecimentos a mais você pode adquirir para que a virtude do perdão esteja e more em seu coração, não 7 vezes, mas quantas vezes forem necessárias. E que esse perdão não precisa ser pedido pelo outro.
esse perdão seja feito no íntimo dos nossos corações, na nossa intimidade, na nossa mente. Que o outro não precise chegar para nós reconhecendo a falta para que seja perdoado por nenhum de nós. Então é isso que preceitua Jesus. E vai mais longe. No Evangelho ele coloca: a misericórdia é o complemento da mansuetude. Pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Ele consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. E acrescenta uma frase que eu acho muito forte no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse item 17. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. Então é necessário que todas as vezes que a gente se deixe impregnar pelo ódio, pelo sentimento de vingança, a gente lembre dessa passagem que diz que o ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que estão acima do mal que lhe querem fazer. Uma está sempre ansiosa de uma sensibilidade sombria e amargurada, e a outra é calma, é cheia de mansuetude, é suave, é eterna. Então, o Evangelho diz: infeliz daquele que disser, eu não perdoarei nunca. Como é forte essa passagem, né? Para que a gente possa refletir. Infeliz daquele que disser, abre aspas, eu não perdoarei nunca. Então ele nos convoca a esse perdão infinito. A esse perdão que muitas vezes a gente tem que silenciar, mesmo sabendo que nós estamos com a razão naquele determinado ponto. Porque o outro em desequilíbrio ainda não vê suas próprias faltas. Porque o outro em desequilíbrio ainda não consegue perceber o mal, ou o desacordo, ou o desalinho que está fazendo dentro daquela situação que nós estamos envolvidos. E o conhecimento, ele é isso. Conhecer, vir às casas espíritas, estudar ou a qualquer outro núcleo religioso é sempre uma busca do autoconhecimento. A partir do momento que nós temos esse conhecimento, que a caridade e a humildade é o único caminho que leva ao Pai, e que para se ser caridoso e humilde são precisas todas essas virtudes, a gente já angariou esse conhecimento. Quem não tem problema, continua em desequilíbrio. Mas quem já ouviu essas lições ou quem já refletiu sobre isso, precisa ser vigilante, orar e vigiai, para não cair em tentação, nos seus atos, nas suas ações, desde a hora que acorda até a hora que deita, nos mínimos detalhes, nas coisas que fala, nas coisas que pensa, nas coisas que projeta. E por último, a gente tem uma outra virtude, que é a benevolência. O que é ser benevolente? Se o indulgente é aquele que é tolerante, se o que perdoa já sabe que tem que perdoar infinitamente. E o que é o benevolente? O espírito benevolente é aquele que aciona todas as suas ações para o bem do outro, né? É aquele que expressa bondade, é aquele que deseja o bem,
é aquele que tem uma tendência ou uma inclinação para sempre estar procurando nas suas ações diárias ir pelo caminho correto, do bom senso, da consciência. E aí a questão 614 do Livro dos Espíritos, da Lei de Justiça, pergunta: o que deve se entender por lei natural? E ele diz: a lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. As outras são todas inventadas por nós e catalogadas na nossa jurisprudência, nas nossas constituições, nos nossos documentos oficiais. Mas a lei natural é a lei de Deus. Ela lhe indica o que deve ou não fazer. E o homem só é infeliz quando se afasta dela. Olha que coisa forte. Se afastar do caminho do bem, se afastar da lei natural, que é a perfeição, que é o autoconhecimento, que é a nossa reforma íntima, é procurar a infelicidade. Porque a felicidade não está nas coisas materiais. A felicidade é um estado de espírito que independe se nós estejamos deitados num leito de hospital ou que estejamos numa festa familiar ou outra profana. Porque a felicidade é um estado de espírito conquistado através do autoconhecimento, de saber qual é o seu projeto de vida, de saber o que você está fazendo aqui, o porquê você está nessa existência e qual é o seu destino enquanto espírito. Então vejam que esse processo é o único processo, segundo o mundo espiritual, que nos leva a caminhar e à salvação. E ele diz: como se pode distinguir o bem do mal? Ele diz: o bem é tudo que está conforme a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é conformar-se com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei. O homem tem por si só os meios de distinguir isso. Será que eu sempre sei se estou no caminho do bem ou no caminho do mal? E aí o mundo espiritual diz sim, quando você acredita em Deus e quando quer saber. Olha que coisa forte. Então tem muita gente que diz que acredita em Deus, mas não quer saber o caminho que leva a Ele. Porque nem sempre é um caminho fácil. Nem sempre é um caminho suave. É um caminho de renúncia, é um caminho de tolerância, é um caminho de perdão. E nós, na maturidade espiritual que ainda nos encontramos, muitas vezes esse caminho e essa tolerância, essa mansuetude, para nós é muito difícil. É muito difícil silenciar, é muito difícil entender, é muito difícil perdoar, é muito difícil se calar quando somos ofendidos. Estamos a todo tempo achando que estamos perdendo algo. Agora, nesse momento da pandemia, a gente acha que está perdendo. Estamos perdendo nossos entes, estamos perdendo os nossos familiares, estamos perdendo os nossos amigos. Será? Nada é feito sem o consentimento da divindade. Está na hora da gente virar um pouco esse disco e deixar que energias mais salutares tomem conta do nosso planeta. E entender que todos os processos de morte coletiva já estavam, sob certo aspecto, revelados, que precisariam acontecer. Mas por que precisariam acontecer? Porque cada um de nós está esquecendo de fazer a sua parte. Na elevação do nosso pensamento, no equilíbrio do nosso bem-estar, nas nossas atitudes diárias,
nas nossas relações com as outras pessoas, de entendermos que de fato temos um tempo muito curto neste planeta e este tempo precisa ser aproveitado. De que forma estamos aproveitando? Então, quando a humanidade esqueceu de fazer tudo isso, tem uma lei de ação e reação. Se a gente não varrer esse salão antes da entrada de vocês, não passar um pano, quando vocês chegarem, o salão vai estar como? Sujo. Assim é a nossa casa mental. Ao acordar, ao sairmos dessa morte diária que nós temos todo dia, que é o sono, é uma morte diária. É preciso limpar a nossa casa mental. É preciso organizá-la antes mesmo de botar os pés no chão, para levantar das nossas camas, das nossas redes, onde quer que durmamos. Que organização estamos fazendo na nossa casa mental? Então, o Evangelho de hoje, meus irmãos, nos convida a reflexionar sobre se de fato nós estamos sendo esses espíritos caridosos que a gente almeja, né? Se de fato estamos sendo indulgentes, benevolentes, se estamos mesmo perdoando o nosso próximo, né? Se estamos cumprindo com tudo aquilo que o Evangelho preceitua para cada um de nós, né? Então, que Jesus possa nos abençoar, possa nos iluminar, que nós possamos deixar a nossa casa mental mais equilibrada, entendermos que todas as coisas, desde as mais simples, aquelas que parecem insolúveis, têm solução. Porque tudo passa. Nenhuma dor é para sempre. Nenhuma. Que assim seja. Finalizada a palestra, nós agradecemos a sua atenção, agradecemos ter sintonizado em nosso canal e agora pedimos que você beba da água que você colocou para fluidificar. Certamente auxiliará a você, auxiliará com os fluidos necessários à sua saúde, notadamente a sua saúde mental e espiritual. Boa noite.